Pessoal, só para a gente poder encerrar então o volume 7 Física A, eu vou fazer 2 comentários. Nada de excepcional aqui, bem tranquilinho. Em seguida eu vou fazer uma questão a pedido da colega e na sequência eu vou passar um norte para vocês estudarem para a prova, né, de maneira mais específica. Sobre força centrípeta, nós já sabemos, né, que quando um corpo está descrevendo um movimento circular uniforme, a resultante das forças que agem sobre ele aponta para o centro. Por isso a gente chama de força centrípeta. E já que força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante, para determinar a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. E para calcular a aceleração centrípeta de um corpo, uma das maneiras é lembrar que é V ao quadrado sobre R, onde V, a velocidade do corpo, e R, o raio da curva que ele faz. Foi isso que nós vimos. Eu te mostrei como é que a gente raciocina quando o corpo está fazendo uma curva, né? Para baixo ou para cima. Vimos que é só desenhar o diagrama de corpo livre, né? E fazer as forças atuantes no corpo. Então olha lá, o corpinho está fazendo uma curva para cima. Forças que atuam no corpo, peso e a normal. A normal é maior que o peso, já que ele faz a curva para cima. A força resultante quem é? N menos P. E a resultante é sempre a força centrípeta. Se o cara estivesse fazendo a curva para baixo, a única diferença é que o peso é maior que a normal. Então a resultante, que é a própria força centrípeta, fica P menos N. Lembra disso? Esse é o filé da aula passada. Tem uma situação um pouco mais rara de aparecer, mas que é fundamental a gente se preparar para ela, que é o seguinte: um corpo fazendo uma curva numa pista inclinada. Imagina um carro. E nem na Fórmula Indy. Não sei se a galera acompanha a Fórmula Indy eventualmente. Boa parte das pistas da Fórmula Indy são pistas ovais, certo? Ovais, e os carros fazem a curva não numa pista plana, numa pista inclinada. Assim tu precisa de menos força de atrito para fazer a curva, né? Certo? Então, própria beira-mar é assim? na verdade, deveria ser tudo assim. Né? Em São Paulo tem uns viadutos que são tão bem feitos que a galera brinca que dá para passar pelo viaduto sem virar o volante. A pista é tão inclinada no momento certo que se tu soltar o volante do carro, o carro faz a curva. Certo? Porque o engenheiro recente projetou aquilo, não superfaturou a obra. Era para ser sempre assim. Qualquer curva de qualquer BR, ela deveria ser inclinada para o carro fazer em alta velocidade sem risco de derrapagem. Certo? Mesmo sob chuva. E acontece que para poupar recursos, né, ou de repente para desviar mais recursos, os caras acabam tirando tudo que é possível de, teoricamente, menos importante na obra. Então tiram vigas, tiram concreto, diminuem a espessura das coisas para poder superfaturar mais, tiram a inclinação da curva, que é caro fazer a inclinação, precisa de mais material, precisa de máquinas mais precisas, precisa de gente melhor preparada. Então corta os custos, faz as estradas uma merda, os brasileiros continuam se matando e aí eles desviam o nosso dinheiro. Certo? É mais ou menos assim que funciona. No Japão, só para ter uma noção, o engenheiro responsável por uma rodovia, ele fica responsável pessoalmente durante 20 anos pelaquela rodovia. Então se 19 anos depois der pau no concreto, no asfalto, seja lá o que for, o engenheiro-chefe vai ser acionado judicialmente para consertar o que ele não fez direito. É bem igual no Brasil. Galerinha, olha só. Se o carro está fazendo uma curva, eu vou desenhar um carro aqui moderníssimo. Ó. Ele tem uma forma esférica. Certo? Se o carro está fazendo uma curva, então vamos supor que a curva é nesse sentido aqui, beleza? Ó, fazendo a curva para cá. Então a pista vai, né, ser inclinada nessa direção. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre, só tem 2 forças realmente atuando no corpo. O peso e a normal. Certo? São só essas duas. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui na normal. O peso e a normal. Só que se esse cara está fazendo uma curva com velocidade constante, quem é a resultante? É a força centrípeta, não é isso? É a força centrípeta. E ela tem que apontar para onde? Para o centro da curva. Esse cara não está fazendo uma curva aqui assim? Então o centro da curva aponta nessa direção, não é isso? Para a resultante ser uma força desse tipo, então, né, deixa eu pensar aqui. Pontilhada paralela. Vamos fazer aqui uma pontilhada paralela e uma pontilhada paralela a outra também. Deixa eu dar mais uma diminuidinha aqui para ela poder ficar horizontal. Deixa eu refazer meu desenho. Esse cara vai fazer uma curva. Essa curva está em um plano inclinado. Então a curva está fazendo para cá. Eu quero que a resultante das forças que atuam sobre o cara
aponte para cá. Uma das componentes é a famosa força peso. Para que a normal seja outra componente, para que a normal esteja aqui, para fazer uma soma de vetores eu tenho que fazer pontilhadas paralelas, não é isso? Então eu vou ter que tirar uma pontilhada paralela a essa força aqui, então eu vou ter que aumentar ela, essa era a minha dificuldade, uma pontilhada paralela aqui, agora fechou. Tá? Eu tive que crescer bastante a normal para poder fazer as forças adequadamente. Então a normal é a força que a superfície da pista faz no carro, tudo bem para vocês? Peso, atração gravitacional entre o carro e a terra. E essa aqui quem é mesmo? A força centrípeta. Show de bola. Vocês concordam que eu posso pegar esse vetor e encaixar ele aqui formando um triângulo? Sim. Posso, né? Então eu posso dizer que a força centrípeta, junto com o peso e junto com a força... Quem é essa aqui? A força normal forma um triângulo retângulo. O ângulo mais importante no plano inclinado é esse ângulo aqui que o plano faz com a horizontal, não é? Esse ângulo fica onde mesmo? Entre P e PY. Estaria aqui esse ângulo, certo? Entre P e PY. Nesse caso, esse ângulo é entre quem e quem, então? Entre P e a normal, que a normal está na direção do PY. Concorda comigo? Então, entre P e a normal, ali está o ângulo alfa. Para usar aquele ângulo alfa e relacionar a força centrípeta com o peso, eu vou usar o quê? Tangente, porque são os catetos, não é isso? Então a tangente de alfa é igual cateto oposto, força centrípeta, sobre cateto adjacente, que é o peso. Então para poder calcular a força centrípeta nesse caso, a gente faz peso vezes a tangente de alfa. Se eu quiser continuar o desenvolvimento, eu poderia, né? Força centrípeta, o que é mesmo? M, V ao quadrado, sobre R. Peso, M vezes G, vezes a tangente de alfa. Corta a massa com massa, está dividindo, passa. V ao quadrado é igual a R vezes G, vezes a tangente de alfa. E ao quadrado passa raiz quadrada. Antes estava dando, quando a gente não tinha inclinação, né? Dava a velocidade igual a raiz quadrada de R vezes G, né? Para calcular a velocidade mínima que ele tinha que ter para não cair no looping, né? Certo? Então a única mudança é que ficou multiplicado pela tangente de alfa, que é aquele ângulo do plano inclinado. Como vocês puderem perceber, a coisa mais delicada na hora de fazer essa dedução é ajeitar a posição dos vetores, né? Para poder não errar ali na hora de fazer a relação no triângulo retângulo. É mais raro aparecer isso, mas, sei lá, a cada 3 anos a UFSC bota uma curva num plano inclinado. Certo? Então, para garantir, né, é bom a gente ter dado uma olhadinha nisso. E, para finalizar... Professor, pode falar. Os caras dão o raio e o ângulo da tangente, sabe a velocidade? O cara tem que te dar o raio, a aceleração da gravidade no lugar e o valor do ângulo onde o cara está fazendo a curva. Como que vai saber a velocidade? Pois é, não é. Aí é que tá, olha só que interessante, cara. Na verdade, essa relação que nós fizemos aqui é a relação que deve ser respeitada para o cara não passar reto, certo, na curva e nem fazer a curva fechada demais saindo da pista. Então, se ele aumentar a velocidade, ele não vai fazer a curva, ele vai passar reto, certo? Se ele fizer com uma velocidade mais baixa, ele vai fazer a curva muito fechada e vai sair da pista. Então, se eu sei o raio da curva que ele faz e o ângulo da pista onde ele está, certo? Para que não precise de força de atrito para ele fazer a curva, eu consigo calcular a velocidade. Afinal, né, a velocidade é que determina o raio da curva que tu pode fazer, né? Se estás muito rápido, tu não pode fazer uma curva muito fechada, certo? Então faz todo sentido. Basta eu conhecer o raio da curva e o ângulo da pista onde esse cara faz a curva, eu posso determinar a velocidade do carro. Ou seja, se ele não estiver naquela velocidade, o pneu dele vai estar agindo com força de atrito. Observa que no meu diagrama eu não considerei força de atrito agindo para cá, para o cara fazer a curva, concorda comigo? Então essa situação que eu desenhei é sem força de atrito. Muito boa a tua colocação para a gente registrar isso com mais clareza, sem força de atrito. Se tiver a força de atrito, a dedução é bem mais delicada e a gente tem que ler a questãozinha, calcular a força de atrito primeiro, certo? Ficaria um pouco mais complexo para fazer a dedução. E para finalizar a física A do volume 7, tem um comentário a ser feito, que é sobre momento de uma força. Aliás, vocês lembram para que serve o cálculo do momento de uma força? Ai, ai, ai.